Olá! Vamos mergulhar hoje no mundo fascinante e super importante da segurança de computadores. E para começar, eu quero contar uma história que, olha, parece coisa de filme de terror. Imagina só a cena. Você tá lá, tranquilo, assistindo TV e, do nada, essa mensagem aparece. Um alerta de emergência oficial, com aquele som característico e tudo. É de dar um calafrio, né? Pensa bem, a pergunta é séria. O som do alerta era o de verdade. A mensagem interrompeu um programa que estava ao vivo. Por mais maluca que a ideia parecesse, o jeito que ela foi apresentada era muito, muito realista. Pois é, isso aconteceu de verdade. Claro, era um trote, uma farsa, mas uma farsa bem elaborada. A boa notícia é que quase ninguém entrou em pânico. Apenas 4 pessoas ligaram para a polícia para checar o que estava acontecendo. E é aqui que a gente chega no ponto central. Esse incidente bizarro, um hacker causando uma pequena confusão sobre zumbis, é na verdade o ponto de partida perfeito para a gente entender por que segurança de computadores é um assunto tão sério. Então, essa história toda nos leva a uma pergunta fundamental. Quando a gente fala em segurança de computadores, o que exatamente a gente está tentando proteger? A definição principal é essa. Segurança não é só sobre tecnologia, é sobre proteger as coisas que têm valor. E a palavra-chave aqui é ativos. E esses ativos, no geral, se dividem em 3 categorias: o hardware, que é a parte física, a máquina, o software, que são os programas, e os dados. Bom, os dados são todo o resto, o nosso conteúdo. E aqui está o pulo do gato. Se um computador quebra, dá para comprar outro. Se um programa para de funcionar, dá para reinstalar. Agora, e as fotos da família? E aquele trabalho da faculdade? As mensagens trocadas? Muitas vezes, são essas coisas que realmente importam e que, se perdidas, já era. Isso nos leva a uma ideia bem importante. O valor de alguma coisa nem sempre tem a ver com o preço que se paga por ela. É só comparar para ver como fica claro. Um filme que você compra tem um preço, certo? E se perder, é só comprar de novo. Agora, uma foto de um momento especial não custou nada para ser tirada, mas o valor sentimental dela é impossível de medir. Se essa foto sumir, não tem como recuperar. Então, a grande lição aqui é essa. O que é valioso é algo muito pessoal. O que tem um valor imenso para uma pessoa pode não ter nenhum para outra. E entender o que é valioso para si mesmo é o primeiríssimo passo para poder proteger. Ok, beleza. Já entendemos o que estamos protegendo. Agora, vamos analisar como esses ativos podem estar em risco. E para isso, a gente precisa entender 2 conceitos-chave: ameaças e vulnerabilidades. Uma vulnerabilidade, falando de um jeito bem simples, é uma brecha. É um ponto fraco no sistema. Pensa nela como uma janela aberta ou uma fechadura fraca. A ameaça, por outro lado, é o perigo que pode se aproveitar dessa fraqueza. É a possibilidade de algo ruim acontecer por causa daquela brecha. Para juntar essas 2 ideias, essa analogia da barragem é simplesmente perfeita. A água por si só água, mas pressionando a barragem ela se torna uma ameaça. E a rachadura na parede, essa é a vulnerabilidade, é o que permite que a ameaça se torne um problema de verdade. Agora vamos colocar a última peça nesse quebra-cabeça. Com isso, a gente vai ter um modelo completo de como pensar em segurança. Um controle é a nossa solução. É a ação que a gente toma para diminuir ou eliminar o risco. Voltando para a nossa analogia da barragem, o controle seria literalmente tapar a rachadura na parede. E aqui a gente vê tudo junto, o ciclo completo. Existe uma ameaça, ela pode se aproveitar de uma vulnerabilidade para causar um dano. E o controle é o que a gente coloca no meio do caminho para impedir que isso aconteça, protegendo o nosso ativo. Simples, né? E para fechar, fica aqui uma reflexão. Com essa estrutura em mente, vale a pena parar e pensar nos próprios dados, nas fotos, e-mails, arquivos. O que é mais valioso? E onde será que podem estar as rachaduras na parede que precisam de um pouco mais de atenção? Pensar sobre isso já é o primeiro grande passo para uma vida digital bem mais segura.